A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. No quadro Não Caia Nessa de hoje, vamos falar sobre mais um golpe. Os criminosos estão fazendo um direcionamento para sites que imitam plataformas do governo federal e do Ministério da Saúde. Eles coletam os dados das pessoas e ainda as levam a fazer Pix do valor de ao menos R$ 57,85. Um anúncio no Instagram promete vagas para agente de saúde e um salário de R$ 5.000. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado, professor universitário, ele é doutorando em filosofia da mente e mestre em ciência da computação, Frank Ned. Doutor Frank Ned, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a você, aos ouvintes. É um prazer poder dialogar sobre esse tema tão importante para a sociedade. Doutor Frank Ned, os golpes pela internet estão crescendo, né? Estávamos conversando fora do ar e o senhor estava falando sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou informações sobre as modalidades dos crimes e o que o senhor pode trazer para esse contexto sobre os golpes praticados pela rede mundial. Sérgio, verdade. De fato, o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz um mapa da segurança pública no Brasil, no tópico de crimes contra o patrimônio, que são esses crimes de roubo, furto, né, roubo a banco, furto às pessoas que estão na rua, furto de residência, né? Então o relatório aponta que no último ano, todas essas modalidades reduziram, mas aumentou duas categorias: o furto de celular, quando a pessoa está ali pela rua distraída, e os crimes em ambiente virtual. E esse movimento começou durante a pandemia, quando o próprio criminoso teve o impacto, porque não tinha mais pessoas na rua, ele começou a migrar para o digital. E agora, recentemente, não só aquele criminoso que agia de forma isolada, mas também o crime organizado tem operado cada vez mais no digital, criando falsas centrais telefônicas ou golpe como esse aqui que você fez a abertura desse diálogo. Pois é, ao clicar no anúncio, o leitor é direcionado para um site que imita a aparência de plataformas do governo federal e até do Ministério da Saúde. Como é que o nosso ouvinte consegue distinguir o que é um golpe ou o que é um site oficial? De fato, esses golpistas, né, eles são muito habilidosos em criar sites muito parecidos com sites oficiais. Então, eu penso que existe uma questão chamada prontidão, né? A sociedade, o usuário final, ele tem que ter uma prontidão e perceber que, por exemplo, não é uma prática de mercado você pagar para se candidatar a uma vaga, você pagar uma taxa para ir para uma próxima fase. O mercado não opera dessa forma, né? E também ter muito cuidado com os dados pessoais que são informados e aonde são informados, porque esse criminoso, ele age de forma estratégica. Então, muitas vezes, por um canal, ele vai coletar dados pessoais a seu respeito, que você está buscando uma vaga, que você tem urgência, e no outro canal ele te aplica o golpe já sabendo da sua urgência. Então, ter atenção aonde eu coloco meus dados pessoais e ter essa percepção de que não é uma prática de mercado cobrar para se candidatar a uma vaga, para você passar por uma fase, já são indicadores de que eu estou ali dentro de um cenário de golpe quando me pede pagamento ou Pix. E quando eu for fazer o Pix, ver para onde está indo. Eu estou aqui me candidatando a uma vaga a um órgão público, que por regra não cobrariam para fazer isso, e o Pix vai para o nome de uma pessoa totalmente estranha. Então aí já é os alertas de que eu estou dentro de um cenário de golpe. Doutor Frank Ned, o que nós estamos acompanhando também nessas modalidades dos golpes é, como é nesse caso, o anúncio do emprego. Existem ferramentas ou meio para combater essas contas fakes? Sérgio, na verdade, a maior ferramenta que nós temos atual é a denúncia. A partir do momento que você percebe, a sociedade percebe que existe um site fraudulento, existe uma ação de golpe, quando você denuncia isso na plataforma, que ela já por si só, quando recebe várias notificações, já tem mecanismo para poder tirar aquela conta do ar. Tirar aquele conteúdo do ar é também fazer o registro de ocorrência. E nas maiorias dos estados do Brasil atualmente, você pode fazer o registro online, porque aí você começa a informar o estado que isso está acontecendo e o Estado pode começar ações também de investigação para desarticular essas quadrilhas. Então, acho que essas são as primeiras duas grandes providências. E quais as próximas, então?
Olha, dito isso, né, se você efetivamente foi vítima de um golpe, se você passou dados pessoais, nesse registro de ocorrência, informar que você foi vítima, avisar rapidamente a sua rede de contato, que a depender do golpe, por exemplo, essa pessoa pode tentar escalar o golpe para outras pessoas que são do seu círculo de conhecimento, avisar que você foi vítima desse golpe, se isso envolve algum golpe que tem relação com o seu banco, informar o seu banco também e adotar essas providências, né, para poder minimizar os danos. Doutor Frank Ned, o que mais temos de golpes na internet que acabam chegando até o senhor? Porque as pessoas sempre procuram, né, para saber se é golpe ou não. Olha, esse golpe do falso emprego, ele tem crescido muito, porque nós temos um país, né, com uma desigualdade social muito grande, pessoas que têm uma vulnerabilidade econômica significativa, então esse é o golpe que tem crescido. A falsa central telefônica, que é quando alguém liga para o usuário com alguma informação já a respeito dele, que ele marcou uma consulta, que uma ação judicial dele teve sucesso, que é o banco que detectou uma transação indevida. E não incomum, nessa falsa central telefônica, ele vai te pedir para fazer alguma ação, mandar um código para ele, algumas vezes até para poder pagar um valor para ter direito a receber um benefício que faz parte do cidadão. Então, o golpe da falsa central telefônica, o golpe daquele que manda mensagem falando, olha, eu sou fulano, olha aqui a minha foto na tela, faz para mim uma transferência de R$100, R$200, paga para mim essa conta aí, porque agora meu celular está bloqueado, depois eu te transfiro o valor. Então essas 3 categorias de golpes é o que tem crescido muito. E eu diria, Sérgio, uma 4ª categoria que é muito importante, que é em relação ao eGov. Então os golpistas estão percebendo que o eGov, ele concentra ali um universo de informações do cidadão e eles têm tentado aplicar golpe para conseguir o acesso às credenciais do cidadão, para com isso acessar o eGov dele e abrir aí uma infinidade de possibilidades de novos golpes. E doutor Frank Ned, e como o nosso ouvinte deve se proteger com o eGov? É aquela autenticação em 2 fatores? Qual a dica que o senhor dá? A principal dica é nunca compartilhar o seu usuário e a senha com ninguém. Ah, mas eu preciso fazer o imposto de renda e meu contador pede meu usuário e senha. Não há necessidade. O eGov tem mecanismos que você consegue conceder acesso ao contador para fazer a declaração de imposto de renda, por exemplo, sem passar o seu acesso a ele. Então, a primeira questão, você ter um usuário com uma senha forte, não compartilhar o seu usuário e sua senha com ninguém, habilitar a autenticação de 2 fatores, que é aquela autenticação que você recebe um código que você vai inserir para dar prosseguimento ao seu acesso. Nós temos um problema que a autenticação por reconhecimento facial também está sendo objeto de fraude. Então, nesse momento, me parece que a autenticação de 2 fatores por um código, ela é mais interessante do que a autenticação por reconhecimento facial. Doutor Frank Ned, agora eu fiquei preocupado. Por que estamos tendo golpes com reconhecimento facial? Porque, Sérgio, num mundo conectado como o nosso, é muito comum as pessoas postarem fotos nas redes sociais das mais diversas naturezas, aparecerem vídeos, e os golpistas, percebendo isso, eles vão lá, coletam essas imagens, né, e conseguem usar uma tecnologia que consegue enganar o reconhecimento facial em algumas plataformas. Então, se é uma tecnologia, por exemplo, que não analisa se há um movimento do rosto e só faz a mensuração de padrões, aí é uma tecnologia que você consegue, com uma certa facilidade maior, enganar essa tecnologia. Por isso que temos reconhecimentos faciais que pedem para a pessoa movimentar o rosto, piscar, é isso aí? Exatamente, por essa razão que a tecnologia já começa a solicitar coisas como essa, que você movimente o rosto, que olhe para um lado, para o outro, que pisque. Mas em contrapartida, infelizmente, com as inteligências artificiais, que conseguem fazer também a modulação de movimento de rosto, já também tem possibilidades de também enganar essas tecnologias. É complicado, né? Mas o senhor citou aqui um golpe, por exemplo, da falsa central telefônica. Isso leva a crer que os golpistas têm acesso a banco de dados dos próprios bancos, não é?
Eu não diria que dos bancos, mas um problema histórico que nós temos no Brasil, que infelizmente os maiores vazadores de dados do Brasil foram órgãos públicos. Nós tivemos vazamento de dados no Detran, que tem uma infinidade de dados, nome do pai, mãe, identidade, CPF, foto. Nós tivemos vazamento de dados do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência. Então, esses dados todos que vazam, eles circulam na Deep Web, né, nessa internet que não é acessível a todos, são comercializados, são vendidos, e o crime organizado, a quadrilha, sabendo disso, tem acesso a esses dados, e quando entra em contato com a vítima, já sabe ali um conjunto de informações a respeito dela. O nome do pai, o nome da mãe, aonde tem conta bancária, a identidade, o CPF, até o tipo de carro que tem. Tudo isso permite que ele use uma técnica chamada engenharia social, que é enganar ou criar e colocar o usuário numa ilusão de que ele está falando com alguém legítimo, alguém que representa uma instituição, e aí a partir desse momento, quando o golpista percebe que ele caiu na isca, ele vai extraindo ou mais informações ou induzindo o usuário, o cidadão, a fazer uma transferência, a pagar uma taxa, e na verdade tudo isso é revertido para o golpista. O senhor falou também sobre os idosos, Dr. Frank Ned, que são os mais suscetíveis a serem vítimas desses golpes. Existe alguma cartilha que podemos passar para que esse idoso não caia assim nesses golpes? Faz parte também dos filhos, dos parentes próximos dar esse cuidado? Sérgio, é exatamente isso. O último dado do censo realizado por um órgão no Brasil chamado NIC-BR, ele indicou que a população idosa vem aumentando no Brasil o seu uso da internet. E é uma população que nós sabemos que tem ali uma série de vulnerabilidades e até invisibilidade. Então, eu diria que a primeira medida é sim a família, né, estar atenta, orientar os idosos sobre os cuidados que eles devem ter, não clicar em qualquer link, não ficar conversando com qualquer pessoa que liga para ele, falando que quer vender alguma coisa, que o INSS dele foi bloqueado e que para isso ele precisa passar o usuário e a senha para ser desbloqueado, ou seja, ajudá-los também nesse processo de apropriação de cuidados nesse mundo digital, mas lá no próprio NIC-BR também tem algumas cartilhas que orientam também medidas a serem adotadas para melhor proteção. Muito bem, conversamos hoje no quadro Não Caia Nessa com o Dr. Frank Ned. Ele está explicando para nós sobre os golpes digitais. Começamos falando sobre o golpe do falso emprego, em que os golpistas imitam plataformas do governo federal e até do Ministério da Saúde para fazer o oferecimento dessas vagas. Temos até anúncios no Instagram que promete vagas para agente de saúde e salário de até R$5.000, portanto, fiquem espertos. Não caiam nesses golpes. E nós conversamos com o Dr. Frank Ned, ele que é advogado, professor universitário, doutorando em filosofia da mente e mestre em ciência da computação. Dr. Frank Ned, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais sobre esse tema tão importante. Obrigado, Sérgio. Quero parabenizar a Rádio Justiça por o resgate desse tema, que é importantíssimo para uma sociedade digital e que nós possamos cada dia mais ter uma maior prontidão ao risco para nos protegermos dessas ações.